Salve torcida tricolor, Cadu na área. Estamos aqui, pessoal, para falarmos aí, né, do jogo aí que tivemos ontem, no final de domingo, 8h30 da noite, mesmo um horário horrível, né? Impressionante como os jogos do São Paulo, os caras colocam nos piores dias e nos piores horários, né? Mais uma consequência de uma diretoria bunda mole, uma diretoria que, né, não tem voz perante ninguém. Então a televisão pega o São Paulo e trata o São Paulo como se fosse uma ponte preta da vida, né? Com todo respeito é a ponte preta. Então o São Paulo é sempre jogado para os piores dias e piores horários de jogos, né? E a semana que vem, o jogo do Campeonato Brasileiro, né? É na segunda-feira, às 9 horas da noite também. Mais um dia horrível, né? Domingo, 4 da tarde, horário nobre, assim. É raríssimo você ver um jogo de São Paulo, né? Acho que o clássico com o Palmeiras, no dia 5, vai ser por um milagre da natureza, mas é bem ruim, né? Esse horário que eles colocam os jogos do São Paulo, né? Enfim, já se inscreve aí se não for inscrito, tá? Deixa o like, não esquece, né? E vamos falar um pouco desse Sansão que tivemos na Vila Belmiro, né? Um lugar, né? Um estádio aí, que eu já fui muitas vezes por sinal, e que o São Paulo não ganha há 16 anos, né? 16 anos que o São Paulo não ganha pelo Brasileirão, né? Jogando na Vila Belmiro. E não foi dessa vez que ganhou, não, né? Com o Crespo aí não foi. Mais uma vez, o Voivoda, né? O Voivoda que é uma pedra no sapato de São Paulo. Se não me engano, são 14 jogos, né? Contra o Voivoda, com 8 vitórias do Voivoda e 6 empates, né? O São Paulo nunca ganhou do Voivoda. Impressionante isso também. Mas eu queria me atentar a um detalhe, tá? Que me chamou a atenção desse jogo e que eu acho que tem muito a ver com o meu vídeo com a LDU. Se você não viu, vou deixar linkado aqui pra você ver, tá? O São Paulo é um time que carece demais de um finalizador, né? De um cara matador, um cara que o São Paulo sempre teve, né? O São Paulo é reconhecido por ter tido grandes jogadores que tinham essa eficiência, né, digamos assim. Esse é talvez um dos maiores dele, né? Sou fãzaço, o Luiz Fabiano era um matador, era um cara que, ele precisava de uma chance, duas chances, fazia muito gol, né? E tinha muita gente que ainda falava que era pipoqueiro, que não sei o que lá, mas o cara era absurdo, né? O São Paulo teve outros nomes, como França, Careca, inúmeros jogadores de um calibre surreal, né? E aí a gente viu hoje, cara, que o São Paulo depende, né, para fazer gol do Tapia, do Dineno, né, de algum volante, cara, do Ferreirinha, que assim é um ótimo driblador, mas o Ferreirinha não é finalizador, cara. Né? Para mim, o Ferreirinha é um dos únicos capazes de quebrar a linha no São Paulo. Mas se você for esperar que o Ferreirinha vai fazer gols, né, gols no plural, você espera deitado, meu amigo. Porque o Ferreirinha nunca foi fazedor de gols, né? O Luciano, cara, que aí é desse elenco aí, né, com a ausência do Caleri, o jogador que mais faz gols, né, o jogador que mais tem gols com a camisa de São Paulo, se não me engano ele tá com 96 gols com a camisa de São Paulo, também não é um finalizador, né? Também não é um cara de área, né? Apesar de eu achar que ele finaliza bem, ele não é esse cara pra pôr a bola pra dentro. Eu falei no meu último vídeo aqui, você não viu, né? O Luciano tem números ótimos, tem números que competem até com alguns camisas 9 no Brasil, mas ele não é esse cara, né? Então assim, o São Paulo não tem esse cara. E é isso que me preocupa no jogo da volta contra o Videu. Vocês entendem? O São Paulo ontem na Vila Belmiro foi um time apático, foi um time omisso, foi um time entregue, né? Aliás, perdemos com o gol do Guilherme de novo. O Guilherme que já fez 2 gols no Paulistão contra a gente, né? Impressionante como tem uns jogadores que só fazem gol contra o São Paulo, cara. Esse Guilherme, né? Aquele outro do Botafogo, o Savarino. Cara, esses caras só fazem gol com o São Paulo. Impressionante. Tem uns caras que não joga porra nenhuma contra ninguém. Aí chega, pega o São Paulo. Meu Deus do céu, cara. O São Paulo consegue tomar gols desses caras, né? Mas enfim. O São Paulo precisa de um finalizador. Né? O São Paulo precisa de um cara que, que pouca bola que chegar vai ser finalizada com, né, com arremate, né, com aquela coisa de centroavante mesmo, sabe? E o São Paulo não tem, cara. Então, assim, por isso que eu falei que pra virar, né, pra conseguir aí buscar esse placar adverso frente ao IDU, é muito complicado nas circunstâncias que o São Paulo tá, né? Eu vi muita gente falando assim, putz, o dia que eu não acreditar que o São Paulo pode fazer 2x0, 3x0 na VDU em casa, né? A VDU que perdeu esse final de semana, em casa, por sinal. Perderam de 4x2, se não me engano, né? Dentro do estádio deles, ó. Mas enfim, eu vi muita gente falando isso, né? O dia que eu não acreditar que o meu time, né, o São Paulo, pode fazer 2, 3x0 no meu VDU em casa, eu paro de acompanhar futebol, né? E a questão não é essa, cara. Claro que pode fazer, até porque a VDU é fraquíssimo. Eu falei aqui no meu último vídeo que a VDU é fraquíssimo, né? Mas a questão é que o São Paulo não tem cara que finaliza com propriedade, não tem um exímio matador,
né? E a LDU no jogo da volta, eles vão catimbar, eles vão ficar se jogando, eles vão valorizar falta, eles vão valorizar escanteio, eles vão valorizar lateral. Vai ser um jogo chato de assistir, né? E aí esse jogo, mais do que nunca, o São Paulo vai precisar ter uma coisa que ele não tem, que é eficiência. Não adianta você criar 75 chances de gol. Não adianta, cara. A LDU no primeiro jogo contra a gente criou 75 chances de gol? Não. E ganhou de 2-0. Vocês entenderam? Então, assim, eficiência é muito maior do que quantidades. O São Paulo pode criar inúmeras chances de gols e não reverter nenhum, e não conseguir colocar para dentro nenhuma bola. Porque a gente tem jogadores deficientes nesse quesito, né? A contratação do Tapia, para mim, foi um equívoco gigante. O Tapia é muito fraco, né? O Dineno, cara, para contratar Tapia e Dineno, tivesse ficado com... Eu falei nos vídeos anteriores aí também, tivesse ficado com o Nestor e com o Michel Araújo, né? Eu era crítico desses dois. Eu acho jogadores fracos pro São Paulo, tanto o Nestor quanto o Michel Araújo. Mas se é pra se enviar esses caras pra trazer o Dineno e o Tapia, porra, esses caras são, acho que são melhores que o Dineno e o Tapia, né? Então, assim, quinta-feira vai ser guerra, vai ser uma luta, vai ser dificílimo, né? Vai ser dificílimo mesmo. E o São Paulo vai ter que ter eficiência. Se tiver eficiência, claro que pode passar. Mas vai ter, né? Eu não consigo acreditar que vai ter eficiência. Porque esse time não demonstra ter eficiência, né? A gente vai precisar muito do Luciano. A gente vai precisar muito aí de um jogador que já mostrou alguma coisa, né? O Marcos Antônio, que estava vindo muito bem, estava sendo aí o motorzinho do time. Porque, cara, Dineno, Tap, esses caras, meu, não dá pra confiar. Não dá. Entendeu? Mas é isso, cara. É isso. Se for eliminado pelo LDU, vai ser muito ruim o ano do São Paulo. Vai ser muito ruim. Né? Porque foi eliminado no estadual, foi eliminado na Copa do Brasil por um time de Série B. Aí, com essa eliminação da Libertadores, se vier, o ano praticamente acabou. Né? Porque no Brasileirão, cara, a gente tem que buscar aí um G6, né? G5 aí, que é bem difícil. É bem difícil, ainda mais com o tropeço agora diante do Santos, né? Um jogo que dava pra ter pontuado ao menos, né? Pelo menos um empatezinho dava pra ter saído ali. Mas enfim, São Paulo jogou muito mal, criou pouquíssimas chances. Foi um time apático, foi um time, né? Ali que faltava identidade, né? Essa cara. Lembrou até, eu vi muita gente falar que lembrou o São Paulo dos Meio-Dia, né? Em alguns aspectos eu até acho que lembrou. Né? O São Paulo dos Meio-Dia era o pior São Paulo da história, tá? Mas assim, em alguns aspectos eu até acho que lembrou. E agora é foco total na quinta-feira. Dá pra passar? Dá. Mas São Paulo vai ter que ser outro São Paulo, cara. O São Paulo que jogou diante do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O São Paulo que jogou ontem diante do Santos. O São Paulo que jogou a semana passada em Quito. Não passa quinta-feira. Não passa. Não vou vir aqui mentir pra vocês. Não passa, cara. Nem liga a sua TV pra ver o jogo. Porque se o São Paulo for esse São Paulo, não passa. O São Paulo quinta-feira vai ter que mostrar algo diferente. Vai ter que ter eficiência que ele não teve até aqui. Vai ter que ter o sangue nos olhos que ele não teve até aqui. É enfiar a faca e girar a faca. E o São Paulo não é um time que tem essa característica de enfiar a faca e girar a faca. O São Paulo é um time que tem característica de ser morto. É um time que, ultimamente, né? Não tô falando do São Paulo de antigamente. Tô falando aí, os últimos anos, com essa diretoria, com esses caras que estão aí, o São Paulo vem sendo um time bunda mole. Essa é a verdade. Sem minhas palavras. Tá? Time omisso, time cagão, time tanga frouxa. Deem o adjetivo que vocês quiserem aí. E quinta-feira o São Paulo não pode ser essas coisas. Porque se for qualquer uma dessas coisas, não passa, meu amigo. Não passa. Pra passar quinta-feira, fazer sangue. Precisa de, honrar a camisa, honrar as cores do time. Dividir cada bola como se fosse Copa do Mundo, cara. E ser eficiente nas conclusões, né? Ser eficiente no último passe, coisa que esse time não é. Esse time parece que joga com a cabeça no mundo da lua, cara. Enfim. Mas é isso, né? O jogo contra o Santos não tem muito o que falar. Como falei, foi um jogo horroroso, feio para burro. São Paulo quase não criou chance de gol, né? E agora, quinta-feira, a gente tem uma decisão importantíssima. Espero que com o São Paulo classificado, tá? Lembrando, obviamente, que faremos aqui o nosso vídeo de pós-jogo, independente do resultado qual seja. Tamo junto e vamos, tricolor!